Som. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Não me sinto mais tão sozinho. Vamos adorar o Senhor, cantando esse cântico que exalta o nome do Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé, você que está presente. Boa noite para os irmãos que estão nos acompanhando em casa. É o momento que a gente se reúne com alegria para louvar, adorar e exaltar o nome do nosso Senhor. Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, sempre exaltado no céu. Eu pode se assentar, você que está aqui presente. Eu quero convidar a Fátima. Fátima, quer subir? Fátima, quer o microfone? Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos no nosso culto nessa noite. E você que está nos vendo em casa, é uma alegria, né? A gente estar aqui transmitindo o culto para vocês. Que Deus nos abençoe. E que realmente possamos dedicar esse culto de todo o nosso coração ao nosso Deus. Missões nasceu no coração dos cristãos batistas. E eu creio que também no nosso coração, né, nós temos essa missão. O que fez nascer o desejo de ir além dos limites geográficos. Então, desde que nasceu em nossos corações, o programa missionário foi além dos limites. Saiu, avançou pelo mundo inteiro. E daí ela se tornou missões estrangeiras. E hoje, missões nacionais.
missões mundiais. Então, vejam que primeiro nasceu aquele desejo no coração de fazer missões, e foi avançando, e foi pelo mundo inteiro. Então, ontem, dia 27 de junho, a Missões Mundiais completou 113 anos. Bastante, né? 113 anos. E Missões Mundiais ela está presente em 86 países. 86 países, prestem atenção. Com mais de 2.000 missionários espalhados pelo mundo, por esses 86 países. Em 2019, a Junta de Missões Mundiais ajudou mais de 270 mil pessoas por meio dos projetos e capacitou mais de 13 mil líderes. Esse é o trabalho, então, que eles fazem por aí, mundo afora. No período também foram registrados 40 mil declarações de profissão de fé. Então, em meio a todo esse trabalho, ali é o resultado. Creio que seja o resultado, né, do trabalho deles. 40 mil declarações de profissão de fé. Então, esse é o trabalho de missões. E aí eles terminam, essa aqui são cartas que nós recebemos, né, da junta, nos dando as devidas informações do que aconteceu no ano passado e nesse ano até agora, né? Assim, abrigando 1 bilhão de pessoas. Daí, esse ano, a campanha ela destacou, ela se fez lá no continente africano. Então, aqui os dados que eu vou passar é desse continente. Então, abrigando 1 bilhão de pessoas, a África é o segundo continente mais populoso do mundo, né? 1 bilhão de pessoas. É o segundo continente mais populoso do mundo. Também conhecido, ele é muito conhecido, eu creio que todos nós sabemos, pela pobreza, né? Pela precária qualidade de vida, né? Pela subnutrição, analfabetismo, baixos índices de desenvolvimento. Mas, atualmente, a gente atua, né? A Junta de Missões atua com 26 projetos lá, isso então só nesse continente, não mais no mundo inteiro, no continente africano, e 583 missionários no continente. Então, a Junta mantém lá 583 missionários. Né? Por ser o segundo continente mais populoso do mundo, acredito que não seja tantos missionários assim. Então, e auxilia em questões de saúde, né? Então, esses missionários que estão lá, eles não só estão lá pregando a palavra, eles auxiliam em questões de saúde, educação, creio que cada um, né, de acordo com a sua profissão, educação, profissão e nutrição. Meios pelos quais, isso é muito importante, meio pelos quais Deus abre portas para pregar o Evangelho. Tá? Então, através do cuidado com a saúde, com a educação e outros, através daí, eles abrem as portas, eles falam do Evangelho para essas pessoas lá. Então, e em 2019, cerca de 8 mil, também esses números são bem interessantes, cerca de 8 mil pessoas se converteram lá na África. 8 mil pessoas se converteram. 764 foram batizados. 764 foram batizados. E mais de 1.800 estão em processo de discipulado. Agora, uma parte muito importante, talvez a mais. Graças ao seu apoio em oração e sustento. Então, graças ao nosso apoio, né, em oração e sustento. E em 2020, contamos com você, instrumento do Senhor, para avançar ainda mais. Então, esses são os números que eles nos enviaram as informações, e daí nós conversamos e achamos muito bom passar isso para a igreja. Porque a gente sabe a gente fica sabendo o que está acontecendo lá, do outro lado do mundo.
né? O trabalho deles. E que a impressão que temos, às vezes, que a gente que qualquer coisa que a gente faça não vai valer a pena. Mas muito pelo contrário. Quando nós oramos pelos nossos missionários e quando nós contribuímos, a nossa contribuição, feita com amor, que a Bíblia diz, né? Que deve ser, que devemos ter proposto no nosso coração o valor. E eu creio que Deus fala conosco. Qualquer contribuição que nós dermos, se for com amor, vai ajudar, vai somar. Se cada um fazer a sua parte, vai somar. Mas isso não é hoje, não vou falar sobre, só por um detalhe. Então, mas a pandemia, né? A pandemia abalou e paralisou o mundo, né? E aqui no Brasil também não foi diferente. Então, essa pandemia não afetou somente a vida social, mas econômica também. Então, afetou também a junta ali, né? Também porque a junta é que manda dinheiro, né? Nós doamos e dali eles vão distribuindo conforme os missionários. E também afetou, né? Também foram afetados. Prejudicou o sustento deles, né? Aqui diz que prejudicou o sustento aos missionários, projetos, fornecedores e colaboradores. Né? Então, houve uma queda nisso também, por conta da pandemia. Então, vocês vejam mais um motivo, né? Para que a gente possa contribuir, para que os missionários possam se manter lá. Aí uma coisa mais importante ainda, muito importante, prestem atenção. Ó. Mas Deus é maior do que todos esses obstáculos. Né? Então, realmente nós cremos. Por isso que assim, ó, é importante a gente contribuir, sim, é importante. Mas orar também. Orar para que Deus lá se manifeste, para que Deus providencie lá. Né? Orar. E Deus, a gente sabe que nós servimos um Deus de poder. Né? Então, aqui termina dizendo, ó, mas Deus é maior do que todos esses obstáculos e irá nos ajudar através de você e de suas ofertas. Né? Então, vamos confiar no nosso Deus e pedir a Deus que nos abençoe para que a gente possa também abençoar os nossos missionários que estão lá do outro lado. Enquanto eles estão lá fazendo o trabalho, nós aqui seguramos, isso eu já falei várias vezes e não vou me cansar de repetir. Nós aqui seguramos as cordas com as nossas orações e com as nossas contribuições. E se a gente quiser e pedir a Deus, Deus vai nos abençoar para que a gente possa contribuir. Então, tá, a minha parte é hoje, então agora eu passo então para o Ângelo. Irmãos, eu vou só complementar mais um pouquinho dessas informações. Eu também fiquei bem feliz de ouvir tudo isso. Eu, sinceramente, não tinha noção de que todo esse número, né? Imagina 40 mil profissões de fé, né? E 1.800 pessoas sendo discipuladas, isso na África, né? Um país extremamente muçulmano. Então, para a honra e para a glória do Senhor. A gente está encerrando, então, a campanha de missões mundiais, mas ontem foi o dia do lançamento oficial da nossa campanha de missões da GEVAN, né? Pioneira, da nossa Convenção Batista Pioneira. E eu estou aqui usando a nossa camisa. Ela é bem sugestiva, vamos dizer assim, né? Juntos. A gente consegue estar juntos nesse período de pandemia? Meio difícil, né? Mas em oração a gente consegue ficar juntos, né? Nosso Deus é um só e Ele ouve as nossas orações e a gente tem sim que estar muito unido, principalmente nesse momento. Quando a Fátima falou ali dos missionários e da nossa vida financeira e tudo tem afetado, inclusive a nossa, eu fico pensando o que tem acontecido com a vida dos nossos missionários que dependem dessa ajuda. Né? Isso é muito sério. No ano passado, eu tenho informação de que a gente ficou ainda um pouco longe de alcançar o nosso alvo. Então, por isso, nesse ano de 2020,
a gente não alterou o valor do nosso alvo. Está lá no cartazinho, lá, ó, campanha de missões, juntos, missões da Pioneira de 2020. Para quem não consegue enxergar direito ali, ó, o alvo da convenção esse ano é o mesmo alvo, o mesmo valor do alvo do ano passado. São R$380 mil. Tá? A gente tem no nosso coração aqui, na igreja de Itapejara, esse coração missionário, né? Vários dos irmãos aqui têm esse coração missionário, e eu entendo que a gente já faz bastante por missões aqui na nossa cidade, mas a gente ainda pode fazer muito mais. E isso pode começar lá na sua casa, no seu quarto, com o joelhinho no chão, orando pela vida de algum missionário. Para quem não conhece todos os nossos missionários e campos missionários, a gente colocou ali também, ó, conheça os nossos campos missionários. 2, 4, 6, 8 são 10 famílias missionárias no Rio Grande do Sul, são 3 em Santa Catarina, 3 no Paraná, 2 no Espírito Santo, e nós temos 4 projetos missionários. Tá? Isso tudo precisa de ajuda, irmãos, para poder continuar funcionando. Depende da minha ajuda, da sua ajuda, da nossa ajuda, como igreja, como convenção, precisa da nossa ajuda. E para isso a gente tem algumas formas de ajudar, e eu queria esclarecer isso. Uma delas é o PAN. O PAN é o Plano de Adoção Missionária. Tá? O valor mínimo para contribuição pelo PAN seria R$30 mensais. Você pode adotar um missionário ou um campo missionário. Você pode estar levando para casa um papelzinho desse aqui. Eu e a Fátima vamos estar entregando um para cada um hoje no final do culto, para você levar para casa e pensar a respeito. São várias formas de apoiar. Pode ser boleto bancário, pode ser transferência bancária, pode ser depósito, pode ser no cartão de crédito, tá? Tudo isso vai ser conversado com quem tiver interesse de apoiar. Atrás também tem todos os campos missionários, tá? E foi lançado nessa campanha 2 coisas que eu achei muito legal. A primeira é o cofrinho da campanha. E a gente vai ter um cofrinho desse disponível para cada família da igreja. A gente entende que a gente precisa incentivar as crianças a serem missionários e apoiadores dos missionários já desde pequeno. E qual é a criança que não gosta de ter um cofrinho em casa para juntar uma moedinha ou outra? Toda criança gosta de uma moedinha. Então hoje vai ser entregue, para cada família representada aqui presente hoje vai ser entregue, e o pessoal que está em casa, que está nos assistindo, também pode entrar em contato conosco, que nós vamos dar um cofrinho desse para cada família levar para as crianças. Adultos que não têm filho, mas que quiserem juntar moedinha, também tem direito. Tá bom? Tem mais uma novidade, e eu achei isso muito legal. Ah, com certeza, né, pastor? Adulto pode dar bem mais do que uma moedinha, né? Isso aí. Isso aqui, pessoal, a gente chama de QR Card, tá? Esse símbolozinho que vocês estão vendo aqui do lado da foto do missionário, eu estou segurando aqui a foto da família do missionário Abimael, aqui de Marau. A gente aponta o celular para essa região aqui, com a câmera do nosso telefone celular, e automaticamente ele já abre um link de acesso para você saber um pouco mais sobre a região, o campo missionário, sobre o missionário e a família missionária que estão lá atuando, certo? Isso aqui também a gente vai estar distribuindo, um para cada um, não sei se vamos ter para todos, mas a gente tem aí pelo menos um por família, tá? Então quem quiser adotar um missionário, nem que seja em oração inicialmente, pode levar o seu para casa. E o mais legal de tudo, ele vai ficar grudado na sua geladeira, é um imã de geladeira, tá? Para ficar na sua geladeira, toda vez que você abrir a geladeira, vai poder lembrar de um missionário, de um casal missionário, de uma família missionária, de um campo missionário, vai poder estar orando por ele. E talvez também despertando no seu coração o desejo de adotar ele num PAN. Então, eu queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé. Vamos orar nesse sentido de missões, dos campos missionários, para que a gente possa estar recebendo isso de Deus no nosso coração. Feche teus olhos.
onde a gente pode estar pedindo de Deus esse espírito missionário, essa vontade. Poucos são aqueles que vão para o campo, mas ainda se você não pode estar num campo missionário, sendo sustentado por igrejas ou por algum outro projeto, enfim, ainda assim você pode ser um missionário exatamente onde você está agora, adotando um campo missionário ou um missionário aí no seu coração. Não precisa nem se mexer do lugar. Basta conhecer a vida do missionário e o nome, quem fazem parte da família, e orar por eles. Pedir que Deus possa estar abençoando a vida deles, abrindo portas em meio a essa pandemia. É tão difícil a gente hoje visitar pessoas, né? A gente sente isso, mesmo aqui na nossa igreja. Mas a gente quer falar com Deus agora nesse sentido. Pai, toca o nosso coração nesse momento para que a gente possa estar recebendo de Ti um pouco mais do Teu grande amor, o amor que Tu tens demonstrado por nós, por cada um de nós, onde a gente possa, ó Deus, realmente se engajar, ao menos em oração. Muitos aqui já engajados no sustento, muitos aqui já adotantes. Queremos, ó Deus, agradecer porque temos o privilégio, Pai, de poder ajudar no ministério do Teu plano, Deus, do plano do Teu reino aqui na terra, onde a gente pode sustentar um missionário que está lá na frente, que está falando da Tua palavra, que está conhecendo uma pessoa nova, uma pessoa que com certeza está precisando, Deus, ouvir a Tua voz, aprender sobre o Teu grande amor. Deus, nós temos tanto ainda a fazer, às vezes temos feito tão pouco, Pai. Por isso toca o nosso coração, sonda, Senhor, o íntimo do nosso coração. Desperta em nós o desejo de Te adorar, ó Pai, em oração pela vida dos missionários, em cada um dos seus campos missionários. Abençoa, Deus, essa campanha desse ano. Queremos, ó Deus, que Tu nos surpreenda, Deus, ao final dessa campanha, quando a gente vai poder exultar e glorificar o Teu nome, alcançando o alvo, ultrapassando o alvo, Senhor. Está alimentando essas famílias que também estão passando por dificuldade, aonde quer que elas estejam. Não só aqui nos nossos campos missionários no Brasil, na campanha da GEVAN, a campanha pioneira, mas também fora do estado, fora do país, em missões mundiais, como falamos antes, na África, na Venezuela, em qualquer lugar do planeta. Nós sabemos que Tu estás presente, Tu estás cuidando de tudo lá, Pai. Por isso nós Te agradecemos. Te pedimos, ó Deus, que agora nesse momento de cântico, onde nós vamos entoar mais um cântico, ó Deus, e a gente tem essa oportunidade de ofertar para missões, aqui mesmo na igreja, no gasofilácio, no envelopinho, mas também, ó Deus, que a gente pode dizimar, que a gente pode, ó Deus, Te adorar, ó Deus, e prestar a Ti todo o nosso louvor. Nós queremos em tudo isso Te pedir no nome de Jesus. Amém. Você que está presente e você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você pode estar dizimando no momento dessa música. Vou pedir para o Ned projetar aqui o número da conta para você que está em casa, que quer adorar o Senhor com a sua oferta, que quer adorar o Senhor com o seu dízimo, devolvendo para o Senhor, né, a parte que nos cabe devolver ao Senhor, para o reino do Senhor, via conta bancária, pode estar fazendo o depósito também, e que Deus possa abençoar muito, muito grandemente a sua vida, através das suas finanças. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim,
sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome
sua casa, nós deixamos ela pra você. Sim, Senhor, nós te agradecemos pelos dízimos ofertados, pelas ofertas, ó Deus. Nós queremos te louvar, não só com as nossas orações e com as nossas vozes, mas também, ó Deus, com aquilo que tu nos dá, ó Deus. Nós queremos retribuir. Fica conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Não importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Não importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser
temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um. Você pode se assentar? Quero convidar o pastor. Graça e paz, meus irmãos. Mais um domingo em que nós podemos nos reunir, ou mesmo estar juntos à distância, para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Que bom que, como igreja, como família, na fé, nós podemos juntos servir o nosso Deus, porque isso nos fortalece, isso nos identifica uns com os outros, nos dando aquele sentimento de pertencimento, onde eu posso saber que eu não estou sozinho nesse mundo, fazendo o que eu faço, pensando da forma como eu penso, servindo da forma como eu sirvo. Quando nós nos identificamos uns com os outros, nós percebemos como é importante que nós tenhamos apoio uns dos outros e podemos assim estender a mão uns aos outros e podemos nos servir uns aos outros. E isso que é igreja. Igreja é muito mais do que uma instituição, é muito mais do que eu participar de eventos. Igreja é uma família da fé, onde eu me identifico uns com os outros e juntos podemos, assim, estar em torno de uma causa, defendendo essa causa. E como igreja que somos, nós temos também uma missão a cumprir. Como eu sempre digo, que temos igreja reunida e igreja espalhada. Igreja reunida é quando nós temos algo onde nos reunimos, como este culto, como uma reunião de oração, como um momento de um encontro para o estudo bíblico, um encontro de jovens, um encontro de mulheres, de homens, de casais e assim por diante. Mas igreja espalhada é o que acontece durante a semana, no dia a dia, onde cada um está inserido na sociedade. E hoje o nosso tema é sobre atitudes de uma igreja vitoriosa num tempo de pandemia. Nós vivemos num tempo de coronavírus, de Covid-19, de pandemia, e assim temos inúmeras formas de identificar o momento em que nós passamos. E como ser uma igreja vitoriosa neste tempo? E eu quero abordar hoje um texto bíblico bastante conhecido, que eu tenho certeza que todo cristão já leu inúmeras vezes e já ouviu inúmeras pregações ou estudos a respeito. Mas eu quero aplicá-lo especialmente para o tempo em que nós estamos vivendo. Tempo de pandemia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos 42, 43 e 47. Apenas 3 versículos. Eu pulei aqui 2 versículos que estão no meio, 44, aliás, 5 e 6. Não porque eles não têm a ver com o assunto, mas porque eu quero focar apenas estes 3 versículos que nos já dão muito pano para manga, né? Então, em outro momento, podemos abordar um pouco mais também daqueles outros 3 versículos no meio aqui.
Mas o que diz o texto de Atos capítulo 2, que fala de uma igreja vitoriosa, lá no tempo conhecido como igreja primitiva em Jerusalém? Diz assim o texto a respeito deles: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Será que essa igreja, de fato, era uma igreja vitoriosa? Eu diria que sim. E por que podemos dizer que essa igreja é uma igreja vitoriosa? E eu destaco aqui pelo menos 3 pontos, 3 motivos pelos quais eu afirmo que esta era uma igreja vitoriosa, uma igreja bem-sucedida naquilo que fazia, uma igreja que era relevante, que cumpriu sua missão. Em primeiro lugar, porque o texto nos diz que havia paz e harmonia entre os irmãos. Eles viviam realmente numa unidade. Unidade diferente de uniformidade. Uniformidade é que todo mundo usa uniforme. Não que eles eram iguais, mas na diferença eles tinham harmonia. Então eram uma unidade. O texto diz que havia comunhão entre eles, eles tinham temor do Senhor, muitas maravilhas e sinais eram feitos. Portanto, mais um ponto aqui, que esses sinais e maravilhas mostram-nos que nessa igreja aconteciam coisas. Não era uma igreja parada, não era uma igreja morna, uma igreja que dormia. Não, era uma igreja ativa. Muitas coisas estavam acontecendo, muitas coisas boas. Havia comunhão entre eles, eles se entendiam, se relacionavam. Era uma igreja que eles vibravam, eles tinham temor do Senhor, se sujeitavam a Deus, andavam nos caminhos do Senhor em obediência à sua palavra. Em segundo lugar, aqui gente estava sendo alcançada com o Evangelho. O texto nos diz que todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, os que estavam sendo alcançados com o Evangelho. Igreja não é um clubinho de algumas pessoas escolhidas, especiais, diferentes, que se fecha em si mesma. A igreja tem os braços estendidos para fora. A igreja olha para as pessoas que estão fora e que precisam de Deus e estendem a mão para alcançar as pessoas com o Evangelho de Cristo. E essa igreja alcançava pessoas todos os dias. Todos os dias. E em terceiro lugar, era uma igreja relevante na sociedade, pois o texto nos diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. O que significa contar com a simpatia? É quando alguém aprova. Quando as pessoas olham para essa igreja e concluem, mas que igreja legal! O povo gostava desta igreja. Eram amigos desta igreja. O povo olhava para essa igreja e dizia, mas que igreja boa! Puxa vida, ela está sendo bênção na nossa vida, na nossa cidade, no bairro e assim por diante. Então, por isso, podemos ter certeza de afirmar que a igreja em Jerusalém era uma igreja vitoriosa, uma igreja que cumpriu a sua missão entregue por Deus. Havia paz e harmonia, pessoas estavam sendo alcançadas,
O povo aprovava, gostava da igreja, porque via a importância que ela cumpria naquela função. Agora, como era essa igreja? O que podemos aprender dela? Que lições podemos tirar dela? Será que existe algo que nós podemos aplicar na nossa igreja, no nosso tempo, nesse tempo de pandemia? Será que existem coisas que naquele tempo aconteciam e que podem acontecer hoje também? O que tornava essa igreja uma igreja vitoriosa? Nós podemos imitar? Veja que o texto é um texto histórico que fala o que acontecia. Mas será que nós podemos fazer o mesmo? Será que podemos nos inspirar nessa igreja para dizer, puxa vida, nós também queremos ser igual, nós também queremos fazer como eles faziam? E vamos então olhar agora para o texto e ver algumas características presentes nessa igreja. Algumas características que identificavam essa igreja. A primeira característica era o estudo da palavra de Deus. O verso 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Se dedicavam. Não é que eles liam a Bíblia aleatoriamente ou de vez em quando. Eles sistematicamente estudavam a Bíblia, se debruçavam em cima do ensino da palavra de Deus. Eles eram uma igreja que era uma igreja do livro, da palavra. Era uma igreja que se dedicava à palavra de Deus. Agora, e nos dias de hoje, no tempo que nós vivemos hoje, no tempo de pandemia, é possível nós também nos dedicarmos à palavra de Deus? Fica mais fácil ou mais difícil sermos zelosos pela palavra de Deus no tempo que nós vivemos, esse tempo de pandemia? Irmãos, eu diria que neste aspecto do estudo da palavra de Deus, nunca estava tão fácil como hoje. Nunca nós tínhamos tantas oportunidades quanto nós temos hoje em dia. Houve tempos na história do cristianismo que não havia Bíblias. Ninguém tinha Bíblia. Não havia uma só Bíblia na igreja. Na cidade inteira. Houve tempos e não muito distantes de nós, onde, quando aparecia uma Bíblia, rasgavam as folhas e distribuíam entre as pessoas para que cada um tivesse pelo menos um pouco. E outros, quando tinham acesso a uma Bíblia, emprestavam a Bíblia da igreja, não para ler, mas para copiar à mão, escrever, para poder ter depois. Outros decoravam a Bíblia para poder lembrar depois, sem precisar ler. Hoje, num tempo, com os meios de comunicação, com a computação, com a informática, com a internet, nós temos Bíblias à riveria. Não só Bíblias impressas no papel, mas Bíblias no celular, Bíblia no computador, Bíblias na internet, e podemos ter quantas nós quisermos de graça. E nesse tempo de pandemia, a palavra de Deus tem sido anunciada, cultos têm sido transmitidos pela internet.
estudos bíblicos, encontros, discipulado. Quantas coisas têm sido feitas nesse tempo de pandemia e que antes não eram feitas. As igrejas estão se especializando em transmitir através do Facebook, através do YouTube, através de outros meios de comunicação. E nós podemos anunciar, nós podemos estudar, nos apresentar, nos aprofundar, aliás. É só querer. Quantos cursos bíblicos têm sido oferecidos nesses últimos meses, do tempo de pandemia, gratuitamente, para estudar a palavra de Deus? Nós aqui na igreja divulgamos inúmeros. Todas as semanas acontecem lives pela Faculdade de Batista Pioneira de Juí, pelo Seminário de Curitiba, pelo Seminário do Rio de Janeiro, pela Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, a Convenção Pioneira. Todas as semanas acontecem inúmeros eventos que podemos participar como nunca houve. E nós podemos divulgar isso para as pessoas. Então nós temos tanto acesso hoje que muita gente, infelizmente, tem banalizado. Isso é um fato. Parece que quanto mais fáceis são as coisas, menos as valorizamos. Tem gente que tem tanta facilidade para estudar a Bíblia que se torna tão comum que não é mais relevante. E tem gente, inclusive, sabendo disto, oferece um material pela internet muito precioso, mas não quer dar de graça para que as pessoas valorizem. É fato também que aquilo que é ganho de graça não se valoriza. Mas se o nosso coração estiver realmente com Deus, nós vamos querer estar conhecendo melhor o nosso Deus. E você tem tanto acesso à palavra de Deus, tanta facilidade, que basta você querer para poder fazer. Então essa igreja era uma igreja que se dedicava ao estudo da palavra. E nós podemos fazer isso hoje melhor do que nunca na história. Em segundo lugar, havia comunhão nessa igreja. Diz o texto que eles se dedicavam à comunhão. E aí você diz, mas comunhão não dá para ter agora nesse tempo de isolamento social? Dá para ter comunhão? Com certeza diferente. Há até quem diga que existe já um novo normal nessa questão de relacionamento. Hoje eu estava assistindo um encontro online com alguns médicos falando sobre a Covid. E um deles disse que existe tanta neurose em relação ao distanciamento social que estamos comprometendo o desenvolvimento normal das crianças. Que depois que passou a pandemia, elas não vão olhar o outro, o amigo, o colega, como alguém que dá para abraçar, que dá para chegar perto, mas vão ver como um inimigo. De tanto trauma que está sendo colocado nas crianças de forma excessiva, que deixa as crianças doentes. Então o distanciamento social é bom? É necessário? Sim, mas sem neurose. Sem neurose. É bom tomarmos cuidado? Sim. Mas a comunhão, o estar junto,
nós temos que entender que nós somos pessoas que precisamos uns dos outros e precisamos valorizar a comunhão. E mais uma vez, nesse tempo de isolamento social, nós podemos ter comunhão e descobrir as maneiras diferentes de ter comunhão. Por exemplo, eu tenho me exercitado andando de bicicleta na rua. E quantas vezes encontro alguém na rua, ou no pátio, no portão, e paro e converso. De outra forma não o faria, mas agora eu faço. Andando de bicicleta, encontro alguém conhecido, paro e vamos conversar um pouco. E a internet nos favorece tanto essa possibilidade de nós podermos nos comunicar gratuitamente. Você tem feito isso? Ou você tem se isolado de tal forma que acaba ficando doente? Voltando ao encontro que eu assisti com os médicos que eu disse, um outro médico dizia que tem morrido mais gente por causa do isolamento do que por causa da Covid. A Covid é um problema? É sério? Sim. Temos que nos cuidar? Com certeza. Mas o extremo, o cuidado demasiado, a preocupação demasiada, tem matado muito mais gente. E ele disse, inclusive, um dado bem específico. Ele disse que o suicídio no Brasil tem matado 3 vezes mais do que a Covid, desde que começou a morrer gente de Covid. E eu creio que em Itapejara mais que 3 vezes. Morreu 1 de Covid. Uma pessoa. E de suicídio foi muito mais que isso. Então nós não podemos abrir mão da comunhão, da convivência, mesmo com restrições, com cuidados, mas nós precisamos uns dos outros mais do que nunca. Ninguém é uma ilha que pode viver sozinho. Ninguém aguenta. Então nós precisamos nos preocupar uns com os outros, manter a comunhão para o meu bem e para o bem dos outros. Me preocupando com eles também, me ocupando com eles, procurando saber deles, interagir com as pessoas. Tantas formas diferentes que nós temos hoje. Se não tivesse a internet, irmãos, eu tenho certeza que as coisas seriam incrivelmente piores. Mas a internet nos trouxe tantas bênçãos e que nós devemos aproveitar isso, porque é uma forma de interagir com as pessoas, de nos identificarmos uns com os outros. Por isso eu coloquei no culto sendo transmitido pelo Facebook agora há pouco, quando você está assistindo o culto em casa, não fique no anonimato, dê um alôzinho. Assim os demais que assistem sabem, opa, fulano está aí também, ciclano está aí. Ou então depois que eu chegar em casa e outros vão chegar em casa, vão olhar quem estava ali. Se você não deu nenhum alô, é como você chegar aqui no culto e simplesmente ficar escondido. Ou ficar atrás da parede para não aparecer. Ninguém sabe que você estava. Como é gostoso ver o rosto de alguém, ouvir um alô de alguém, ou simplesmente saber que alguém deu um joia lá no Facebook, né, que assistiu. Isso tudo é comunhão, é interagir uns com os outros, de nos identificar, de mostrar, estamos juntos, eu estou contigo. Estamos no mesmo barco. Em terceiro lugar, havia nessa igreja também preocupação mútua, mais do que comunhão. Diz o texto que eles se dedicavam ao partir do pão.
que é esse partir do pão? A princípio, ele é muitas vezes identificado como sendo a celebração da ceia do Senhor. E é também. Também. Mas a ceia do Senhor, não como uma cerimônia, como um ritual, mas a ceia do Senhor no sentido de nos identificarmos uns com os outros, no sentido da comunhão, mas também no sentido da preocupação com o bem-estar do próximo. Onde eu estou partilhando o pão, ou seja, o que é meu é teu, o que é teu é meu. Estamos juntos. É nosso. Ou seja, é a ideia contra o egoísmo. Onde eu estou preocupado comigo, onde eu vivo na base do cada um para si e Deus para todos. Não. A ideia aqui é que essa igreja em Jerusalém, mais adiante o texto diz também que eles tinham tudo em comum. Eles repartiam uns com os outros o que cada um tinha, para que o outro não ficasse sem nada. Essa é a ideia, onde nós nos preocupamos com o bem-estar do outro. Nós vivemos num tempo de um egoísmo exacerbado, de um individualismo, de uma autossuficiência, onde cada um se preocupa consigo e os outros que se danem. E essa pandemia nos trouxe o sentimento de que nós precisamos uns dos outros. De que não existe uma classe que está isenta, que não tem riscos. Por exemplo, a pandemia, a Covid, ela tem atacado pessoas ricas, pobres, brancos, negros, de qualquer raça, de qualquer classe social, de qualquer endereço no mundo inteiro, não importa onde você mora, se é cidade grande, cidade pequena, se mora na roça, todo mundo tem sido afetado, é criança, é idoso, é adulto, jovem, alguns mais que outros, sim, há vários fatores que contribuem para que a pessoa seja mais suscetível, mas ninguém está isento. Ninguém pode dizer, em mim não pega. Temos que nos cuidar, temos que nos precaver, e especialmente o que precisamos é investir em cuidar da nossa imunidade. Porque aquele organismo que o vírus entrar e encontrar um organismo forte, robusto, preparado para enfrentar o inimigo que ataca, é como atacar um exército forte, preparado. Agora, um organismo fraco, indefeso, qualquer vírus derruba. Agora, ninguém pode dizer, eu tenho certeza, comigo não vai acontecer, eu estou isento. Não. Então precisamos nos preocupar uns com os outros, sim. E muito, como havia lá na igreja em Jerusalém, que eles se preocupavam com o bem-estar do próximo, nós também, no meio dessa pandemia, mais do que nunca precisamos abrir os nossos olhos e ver onde há alguém que precisa de mim, onde há alguém que eu possa abençoar de alguma forma, seja estendendo a mão para ajudar de alguma forma, seja suprir alguma de suas necessidades, seja orando por ele, porque ele está aflito, porque ele foi atingido, porque ele está preocupado com a pandemia, que está preocupado, e se eu pegar, o que vai acontecer? Enfim, tem tantas maneiras. Basta apenas nós querermos e dizer, Senhor, eu quero ser bênção na vida das pessoas. Então essa pandemia nos trouxe uma oportunidade tremenda de abençoarmos alguém, de ajudarmos alguém. A quarta característica dessa igreja, que era uma igreja vitoriosa lá em Jerusalém,
era por causa do tempo gasto com Deus. O texto diz que eles se dedicavam às orações. E oração aqui, mais uma vez, não é um ritual. Não é simplesmente uma reza onde eu recito algumas palavras mágicas e que vai acontecer algo diferente por causa disso. Por isso eu coloquei aqui, tempo gasto com Deus. Oração é tempo gasto com Deus. Na verdade, nem é gasto, é investido, né? É tempo que eu estou na presença de Deus, que eu me dedico para estar na presença de Deus. E o texto diz aqui que eles se dedicavam às orações. Se dedicar tem também aquele conceito, aquela ideia de algo contínuo. Não é fazer uma oração única, esporádica de vez em quando. É a ideia, como diz o apóstolo Paulo, orai sem cessar. Onde devemos estar o tempo todo em comunhão com Deus. É como na internet estamos conectados o tempo todo, 24 horas por dia. Assim devemos estar conectados com Deus. E dá para fazer isso no tempo de Covid-19? É possível orar nesse tempo de pandemia? Mais uma vez eu digo, irmãos, mais do que nunca. Mais do que nunca. E de fato, muitas coisas têm mudado na nossa vida nesse tempo. Não é verdade? Tem alguns que trabalham até mais. Por isso precisam de mais oração. Você sabia que Lutero, o reformador, ele dizia que ele tinha por hábito orar 1 hora por dia. Mas nos dias que ele tinha muita coisa para fazer, ele orava 2 horas. Talvez muita gente hoje ia cortar pela metade. Mas ele tinha o pensamento, quanto mais eu preciso de Deus, aliás, quanto mais eu preciso de força, de sabedoria, de discernimento, de saúde, de coisa, né? Mais eu preciso de Deus. É mais ou menos como uma viagem. Se eu preciso fazer uma viagem de 10 quilômetros, eu preciso de um certo número de litros de combustível. Se eu quero fazer uma viagem de 500 quilômetros, eu preciso de mais. Então, quanto maior é o desafio, maior é o tempo que eu preciso estar na presença de Deus. Por outro lado, se eu não tenho tanta coisa para fazer, porque e muita gente nesse tempo de pandemia diminuiu suas atividades. Porque tem muitas coisas que não pode fazer ou que não precisa fazer. Por exemplo, alguns trabalham em casa. Então, em vez de se deslocar e gastar muito tempo fora, e enfim, em outros trajetos, tem mais tempo. Então, aproveite para orar. Ou, por exemplo, no meu caso, muitos lugares eu não posso ir, porque eu tenho, afinal de contas, me cuidar, eu tenho que cuidar dos outros, não posso ser motivo de constrangimento para outros. Então, eu não vou na casa das pessoas, mas eu posso orar por elas. Então, lá em casa, se tem orado nos últimos meses, mais do que em toda a nossa vida, nunca oramos tanto. Como tem sido as suas orações? Como tem sido o seu tempo de investir tempo realmente na presença de Deus? Você tem orado mais esse tempo? Esse tempo tem trazido você para mais perto de Deus ou tem afastado você de Deus? A igreja de Jerusalém foi uma igreja vitoriosa porque ela orava muito. Ela se dedicava às orações, diz a Bíblia aqui. Em quinto lugar, exaltação a Deus. Diz também louvando a Deus. Então eles louvavam a Deus. Não apenas, mais uma vez, isso aqui está no pretérito imperfeito. Não é uma vez louvaram a Deus. Não, louvavam. Isto é, continuamente.
Isso subentende que havia uma rotina de louvor, de adoração, de exaltação a Deus. De reconhecer quem é Deus. Agora, se você pensa que adorar a Deus ou louvar a Deus significa estar num culto cheio, com uma banda tocando, fazendo show, isso até pode ser a adoração, mas a adoração não é só isso. Adoração é uma atitude do coração. E se eu estiver em casa, assistindo o culto pela internet, ou nem assistindo, se eu estiver aqui na igreja, hoje estamos até no número razoável de pessoas, mas nós tínhamos cultos aqui, um tempo atrás, com muito poucas pessoas. Ou em algumas cidades onde existe uma restrição maior do que aqui, havia cultos onde o pregador pregava para as paredes. E muitos pastores diziam, mas eu nem sou acostumado, não sei fazer isso, tenho que aprender isso. Sou acostumado a falar com pessoas e não apenas para uma câmara. Mas a exaltação, a adoração a Deus não depende do lugar, não depende de quem está junto, porque é uma atitude do íntimo do coração. Isso eu posso e devo fazer em todos os momentos, em todos os lugares, independente de como, onde isso acontecer. Porque adoração é uma atitude interior do coração. E eu adoro, eu exalto a Deus, ou às vezes me exalto a mim mesmo, dependendo de como está meu coração. Então, você pode adorar a Deus e deve adorar a Deus, independente do momento, do lugar, da situação, porque Deus quer ser glorificado e adorado em nossa vida em todos os tempos, em todos os dias, em todas as horas do dia, a semana inteira. E em último lugar, a igreja de Jerusalém era vitoriosa porque era uma igreja simpática. O texto diz que, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Ou seja, eles eram uma igreja relevante, uma igreja que caiu na graça do povo. Uma igreja que todo mundo queria conhecer. Uma igreja que todo mundo tinha prazer de conhecer. Mas o que é igreja? Eu lembro que eu falei lá no começo, igreja... Tem igreja reunida e tem igreja espalhada. E você lembra que Jesus disse, vocês são o sal da terra. Ele não disse o sal do saleiro. Sal do saleiro é óbvio. E se nós estamos aqui reunidos agora, nós somos saleiro. Sal, para ser sal da terra, é depois que nós saímos dessa porta para fora. Lá fora é saleiro. Aliás, o mundo, aqui dentro é o saleiro. Então, nós somos o sal da terra, disse Jesus. Então, nós precisamos salgar o mundo, a sociedade. Nós temos que fazer diferença na sociedade. E o nosso evangelho deve ser vivido de tal forma que as pessoas olhem para nós e digam, mas que cara legal. Eu quero ser como você. Eu quero servir o Deus que você serve. Nós temos que ser como um imã para atrair as pessoas para perto de nós e não como um repelente que afasta as pessoas. O texto diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. O povo gostava desse povo, dessa igreja, desses cristãos lá de Jerusalém.
Como nós podemos contar com a simpatia das pessoas num tempo o tempo que nós vivemos hoje? Mais uma vez, sendo relevantes na vida deles. E não existe uma fórmula ou uma receita pronta. Depende da circunstância, do momento, da situação, da pessoa, da necessidade, da oportunidade. É apenas olhar ao redor o que existe para ser feito, onde eu posso abençoar alguém, onde eu posso estender a mão, onde há alguma necessidade que eu possa suprir. Tem muita gente que, por exemplo, não quer saber do Evangelho de Cristo porque tem preconceitos. E o que é preconceito? É um conceito pré-formado, que por alguma razão histórica lá no passado, alguém foi um mau exemplo, foi um mau cristão que não deu uma boa imagem do que é ser cristão, e a pessoa deduziu que não é bom ser cristão, não é bom ser discípulo de Jesus, é algo chato, algo... Não é para mim, não quero. Até o dia em que ele precisa de alguém, e é justamente aquele que é um discípulo de Jesus, foi ajudá-lo, foi acudi-lo, estendeu-lhe a mão. Você conhece aquela história de o homem que caiu num poço e aí apareceu um muçulmano, um budista e um cristão? Que identifica muito bem a essência do que crê o muçulmano, do que crê o budista e do que crê um verdadeiro cristão. Passou primeiro o muçulmano, se deparou com aquela cena, o homem lá embaixo no poço, gritando por socorro. Ele ouviu, olhou para baixo e disse: "Pá, mas você deve ser um cara muito ruim para ter caído aqui. Ah, você está pagando, você tem que pagar dos teus pecados, né, pelo que você fez." Aí passou um budista, ouviu também o pedido de socorro, olhou para baixo e viu e disse: "Pá, mas você é um cara azarado, né? Poxa vida, caí nesse buraco aqui, nesse poço, quero ver como é que você vai conseguir sair daqui agora." E aí passou um cristão, um genuíno discípulo de Cristo, ouviu o pedido de socorro e correu para buscar uma escada, uma corda ou alguma coisa para tirar o homem de lá. Ser simpático, ser agradável, cair na graça das pessoas, ser relevante como igreja, como cristão, é o que fez esse cristão dessa história. Há alguma necessidade? Eu, como cristão, não posso me omitir, não posso ficar indiferente, não posso julgar o cara como um fez, e nem ficar indiferente e dizer: "Ah, agora quero ver como é que vai sair daqui." Não, eu tenho que ajudar ele a sair de lá. É isso que significa ser discípulo de Jesus. E quando nós fizermos isto, nós vamos cair na graça do povo. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: "Mas que igreja legal, isto sim que é ser cristão, isso sim que significa ser discípulo de Jesus." O que você tem feito pelas pessoas que necessitam de uma mão amiga, de alguém, de uma palavra, de uma ação, de uma atitude? Seja parente, familiar seu, seja vizinho, seja colega de trabalho, seja conhecido, seja desconhecido, seja brasileiro, seja venezuelano, seja quem quer que for. O que você tem feito para se tornar uma pessoa simpática diante das pessoas?
É isso que nós precisamos fazer. Portanto, essa igreja era uma igreja vitoriosa, uma igreja bem-sucedida, era uma igreja relevante, uma igreja que fazia diferença, que cumpria sua missão. Por quê? Por causa do estudo que se dedicavam ao estudo da palavra de Deus. Eles se dedicavam à comunhão entre os irmãos. Eles se preocupavam uns com os outros. Eles se dedicavam à oração. Eles exaltavam a Deus, reconhecendo que toda boa dádiva vem dele. E não sou eu que mereço, mas é ele que me dá pela sua graça. E eles eram simpáticos às pessoas. Simpáticos pelas atitudes, pela fala e pelo que faziam. Se tornavam pessoas agradáveis, que eram ímã e não repelente. Se nós fizermos isto, se nós imitarmos estes irmãos, essas atitudes dessa igreja ali de Jerusalém, nesse século 21, em tempo de pandemia, nossa igreja estará também cumprindo a sua função, sua missão, sendo relevante e tendo a aprovação do Senhor. E Deus vai poder nos usar como instrumento na vida das pessoas. Amém? Que assim seja. Vamos ficar em pé, vamos orar? E em seguida nós temos mais uma música, né? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer porque a tua palavra, de maneira tão clara, tão simples, nos mostra as atitudes de uma igreja que fez diferença no seu tempo lá em Jerusalém. Mas atitudes essas que nós podemos imitar, seja aqui em Tapejara, seja em qualquer lugar onde cada um de nós está, para sermos igualmente uma igreja vitoriosa, uma igreja relevante, uma igreja que tenha a aprovação do Senhor, uma igreja que possa alcançar pessoas para Cristo, uma igreja que possa estender a mão ao necessitado, ao aflito, uma igreja que esteja em comunhão íntima com o Senhor, uns com os outros, e que busca realmente essa unidade, com o sentimento de que nós pertencemos ao Senhor e temos uma causa pela qual nós lutamos, que é a de alcançar vidas com o Evangelho de Jesus Cristo, para fazermos diferença realmente na vida das pessoas. Que em tudo isso nós possamos glorificar e engrandecer o teu nome. Obrigado, Deus, por essa tua palavra, e pedimos que a faça frutificar no coração de cada um de nós. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma canção. Você pode ficar em pé do mesmo jeito que você está. Queria que você... É uma canção nova, a gente nunca cantou aqui. E eu queria que você prestasse atenção no que diz a letra dessa canção. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu.
Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio em Deus, porque sou tão pequenino assim. Vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o teu melhor está por vir, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que és o melhor para mim, mesmo sem entender. Vamos cantar mais uma vez, é bem fácil. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são maiores que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio em Deus, porque sou tão pequenino assim. Vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o teu melhor está por vir, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que és o melhor pra mim, mesmo sem entender. Faça dessa música a sua oração. Tenha uma boa semana.